agora com a mão levantada, qual é o mal da sua vida? Qual é a turbulência? Qual é a tempestade? Qual é o teu impossível? Aquilo que tem tirado a tua força, aquilo que tem te machucado, aquilo que tem desgastado a tua vida, impedindo você de gastar-se pelo Senhor, de consumir-se pelo Senhor. Na fé, nós alcançamos o milagre. E na fé diga, pelo poder do nome de Jesus, que seja quebrado, destruído, exterminado, toda a ação maldita de Satanás e de seus anjos rebeldes, que estavam sobre mim, sobre a minha família. Eu declaro em nome de Jesus, quem tentar quebrar essa pedra que sou eu, que é a minha família, que é a Igreja Católica, que é a Canção Nova, então será quebrado no amor de Deus. Os leões podem até rugir, mas a partir de hoje eles não vão me tocar. Os leões podem até investir contra mim, mas a partir de hoje eles vão parar diante do leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo, meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Recebe toda essa situação que tem gastado a minha vida e impedido que eu possa me gastar por Ti. A partir de hoje não será mais assim. Eu vou me consumir pelo Senhor. Eu vou me entregar inteiramente ao Senhor. Ninguém poderá impedir a obra de Deus de acontecer. E olha o que diz Paulo aos Romanos: não percais esta convicção que está vinculada a uma grande recompensa. Preste bem atenção nessa palavra. Para fazerdes a vontade de Deus e alcançardes os bens prometidos, pois vos é necessário a perseverança. Ainda um pouco de tempo, sem dúvida, bem pouco tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Ergue a sua mão e diz: Maranata, vem Senhor Jesus, a tua noiva te espera. Vem Senhor Jesus, Maranata, a tua igreja te espera. Maranata, vem Senhor Jesus, este teu eleito te espera. Maranata, vem Senhor Jesus, executar a tua justiça, neste tempo, em que pela misericórdia, com gemidos inefáveis, pela potência do Espírito, te suplicamos, Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. O que há de vir, virá. E a palavra continua dizendo: meu justo viverá pela fé. Porém, se ele desfalecer, meu coração já não se agradará dele. É muito séria essa palavra. Eu, quando meditava essa palavra diante do Senhor nessa manhã, o meu coração tremia, minhas pernas ficavam mole.
faltava ar. Meu justo viverá pela fé. Porém, se ele desfalecer, meu coração já não se agradará dele. Não somos absolutamente, aqui é a resposta que o apóstolo nos ensina. Não somos absolutamente de perder o ânimo para nossa ruína, mas somos de manter a fé para a nossa salvação. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória de nossos antepassados. Pela fé, reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus, e que as coisas visíveis se originam das invisíveis. E olha o que diz o capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois para se achegar a Deus, é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que procuram a Deus. Amados e amadas, nós estamos vivendo um tempo de muita turbulência, de muita tempestade. E a exemplo daquela tempestade, quando os discípulos estavam navegando, o Senhor está ali deitado, o Senhor está ali esperando que eu, que você, que a igreja dos nossos dias o chame na fé, o invoque na fé e diga: Senhor, nós precisamos de Ti. E se nós na fé não fizermos isso, o Senhor não se agradará de nós. E o que o profeta está querendo dizer quando ele nos mostra: aquele que desfalecer na fé, o Senhor não se agradará mais dele. Ele está dizendo: acorda, desperta. Há um Deus junto de ti, há um Deus em ti, que pode acalmar todas as tempestades. Mas se tu não o convocar, se tu não recorreres a Ele, se tu não invocar o seu santo nome, se tu não se deixar conduzir pelo seu Santo Espírito, você vai afundar. Eu fico imaginando a fé do Santo Padre o Papa Bento XVI, vendo a tempestade, vendo toda a turbulência que a humanidade se encontra, quanta gente negando Deus, quanta gente negando a fé, quanta gente até pedindo para tirar o seu nome do registro de batismo da paróquia, porque não quer mais ter nenhum vínculo com o cristianismo. Quanta gente negando o Senhor por doutrinas falsas, quanta gente até vestindo a máscara de cristão, e no entanto não testemunhando com a vida o Cristo vivo que está no meio de nós.
O Papa, vendo tantas turbulências, ele recorreu ao Espírito Santo. E pleno do Espírito Santo, ele toma a decisão que somente um homem de Deus na fé poderia tomar. Eu posso perder tudo. Eu posso perder minha imagem, eu posso perder meu cargo, eu posso perder as minhas seguranças, eu posso perder o meu conforto, eu posso perder a minha autoridade, eu posso perder o meu alimento, eu posso perder o meu espaço, mas eu não posso perder a fé. Não posso. E então na fé ele toma a decisão de perder tudo para que a igreja vença. E quando ele diz para que a igreja vença, ele está dizendo para que o Senhor Jesus vença. Para que o Senhor Jesus reine. Para que o Senhor Jesus venha. E eu não estou falando aqui do fim do mundo não, tá? Porque o dia 21 de dezembro já passou e o mundo não acabou. E agora? O que acabou foi a brincadeira. Agora ou vai ou racha. Como se diz no Rio Grande do Sul, ou troteia ou sai da estrada. Não tem mais lugar para espírito de tranca-rua na igreja, não. Ou troteia, ou sai da estrada. O que acabou não foi o mundo, não. O que acabou foi a brincadeira. E agora só vai ficar de pé quem tiver fé. Olhe para o teu irmão e diz assim: irmão, acabou a brincadeira. Ironia, acabou a brincadeira. Flavinho, acabou a brincadeira. Só vai ficar de pé quem tiver fé. Na Itália existe um monge que viveu muito tempo no monastério, da linha de Bento XVI, hein? Olha o espírito. Da linha desse santo homem chamado Ratzinger, que não é santo homem não, é santo papa. Santo papa. Se eu tivesse alguma autoridade, eu canonizava Bento XVI em vida. Porque a santidade desse homem é uma coisa impressionante. Imagine alguém que toma uma decisão que perante uma visão do mundo parece ser derrota, parece ser miséria, incapacidade, se torna para o mundo um sinal de comunhão, de cristianismo. Há muito tempo, e talvez eu nunca na minha vida tenha visto com tanta intensidade, outras denominações religiosas levantar para defender a igreja católica. Mas há muito tempo também não se via tanta hipocrisia de católico criticando a igreja nesse tempo. Isso é falta de fé. E essas pessoas que vão se levantar contra a igreja agora, elas vão cair aos pés do Senhor e terão que se converter ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e serem batizadas no Espírito, porque senão elas receberão, como diz a palavra de Deus, pena dupla por sua culpa. Isso serve para mim, serve para você que me ouve agora. E hoje a gente vê denominações, líderes religiosos de outras denominações defendendo a igreja. Mas seria tão bom se os católicos defendessem a sua igreja nesse tempo. Não com espada, nem com exército, mas com a palavra de Deus. Com a verdade, aquela que está professada, aquela verdade pela qual sem ela não poderemos ser salvos. E lá nesse monastério vivia um monge chamado Monacário. Monge Monacário.
A exemplo da beata Helena Guerra, que eu quero que você dê uma salva de palmas, que está aqui conosco hoje. Apóstola da efusão do Espírito Santo dos tempos modernos. Aquela que nos ensina, nos deixa um legado, nos deixa um caminho, com coisas simples, mas tão grandes, de dizer que sem o Espírito Santo é impossível viver a fé. Sem o Espírito Santo é impossível dizer Maranata, vem Senhor Jesus. Sem o Espírito Santo não se pode fazer nada de bom. E esse monge monacário, exemplo da beata Helena Guerra, de Bento XVI, ele vivia uma vida mística muito profunda, uma vida de adoração na fé muito profunda, uma vida de obediência à doutrina e à palavra de Deus, e vivia lá na sua clausura, na convivência com os outros monges, e na convivência com alguém não muito grato, o demônio. Ele tinha locuções com o demônio, a exemplo da filha da beata Helena Guerra, Gema Galgani, a exemplo de Santo Padre Pio, que todo mundo conhece, sabe a história, e de tantos santos e santas. E um dia o demônio chegou para o monge monacário e falou assim: monge monacário, tenho 3 coisas boas para te falar e 3 coisas não muito boas. E o monge disse: pode falar, nada me tira do meu Senhor. O bem para mim é Deus, e o mal para mim é deixar de olhar para Deus, é deixar de viver Deus. E o demônio então começou: olha, monge monacário, eu tenho acompanhado a tua vida. E tem gente que parece que não acredita que o demônio acompanha a vida da gente, não. Eu vou contar um testemunho da Bolívia, de janeiro desse ano, que, olha, eu só não voltei a pé porque eu não sabia o caminho, senão eu tinha voltado a pé. Difícil. E o demônio chegou: olha, monge, ao acompanhar você, a ver teus passos, eu tenho percebido que você dorme pouco. Certamente o demônio sabia que na fé o monge fazia muita vigília, muita adoração de noite inteira, passava noites diante do sacrário, não perdia a liturgia das horas, não perdia a Santa Missa, confessava frequentemente, fazia com que sua vida fosse uma entrega total, um gastar-se inteiramente por Deus. E o demônio disse: olha, monge, você tem dormido muito pouco, mas eu não durmo, eu fico 24 horas acordado. Então esse negócio das tuas vigílias, das tuas adoraçõezinhas aí, ó, perto de mim, nada. Depois o demônio percebeu que o monge não deu bola para o que ele falou. Mas vou ter mais uma coisa, viu, monge? Você come pouco. Certamente o demônio sabia que o monge jejuava. Aliás, nós estamos em tempo de quaresma. Quem aqui está jejuando? Não erga a mão, por favor, senão nós vamos passar vergonha. Ou quem sabe vão ter glória, mas não importa, a glória tem que ser para o céu, não aqui para essa terra. Então é melhor não erguer a mão. Jejum quaresmal, abstinência, penitência. Você não pode fazer como uma amiga minha, uma criança, que eu digo minha intercessora, a Gabi, filha do Anselmo de Maringá. Eles reuniram com a Ellen, com o Mateus, Anselmo, a Gabi, a Ellen e o Mateus, e fizeram uma reunião familiar de oração para ver qual era o jejum quaresmal da família. E quando terminou a reunião, a Gabi ergueu a mão e falou assim: 5 anos, né, Marcelo? Quantos anos? 5? 5. Já sei que jejum quaresmal nós vamos fazer em família. Eu, pelo menos, vou fazer esse, ela falou. E eles mais que depressa perguntaram: Gabi, que jejum você vai fazer? Ela falou assim: eu vou deixar de comer carne. Aí eles ficaram impressionados. 40 dias, Gabi, sem carne? Sim, mamãe. 40 dias sem carne dura, só vou comer carne mole nessa quaresma.
Perfeito o jejum dela, gente. Para uma criança, perfeito. O que é que ela entendeu? Na quaresma é a hora de deixar a dureza e entrar na graça, da leveza, da suavidade, do amor e da misericórdia de Deus. E para isso tem que ter mortificação, porque senão o milagre não vai acontecer. Agora para mim e para você não serve isso não. A gente sabe que deixar de comer carne mole para comer carne dura não tem nada a ver com jejum, é safadeza para quem já sabe. Para ela não, para ela é um jejum que Deus acolheu, tenho certeza, vai produzir milagres, porque ela entendeu que a quaresma é tempo de largar o mal e ficar só com o bem. Então o jejum dela está perfeito, mas para mim e para você, tem um outro nome esse jejum. E o monge ouviu do demônio: olha, você come pouco, eu não como nada. E ele continuou firme. Aí o demônio falou: mas tem outra coisa que eu preciso te falar que me incomoda. Tem 3 coisas em você que eu não consigo te destruir por causa delas. A primeira delas, você é humilde. Eu não posso te destruir por causa da tua humildade. Eu estou aqui te condenando, eu estou aqui te batendo, estou aqui pisando em você, e você não tira o teu olhar do Senhor. Você nem sequer me xinga, você nem sequer diz: sai daqui. Tem uma outra coisa que você tem, que eu não tenho, e por causa disso eu também não posso tocar em você. Você tem fé, eu não. Eu deixei de acreditar em Deus, eu neguei a Deus, e Deus não se agradou mais comigo. Em compensação, Deus se agrada tanto com você pela tua fé, que eu não posso te destruir. Eu jogo todas as acusações sobre você, e você, no entanto, parece uma rocha firme, que eu não consigo abalar. E por último, monge, tem uma coisa em você que me assusta demais. Você tem calo no joelho de tantas horas que você passa diante do teu Senhor. Eu nem joelho tenho mais para me ajoelhar. Quer milagre? Passe a mão todo dia no teu joelho, na fé. Se tiver bolha, se tiver casca de ferida, se tiver calo, pode pedir o que quiser para Deus que Ele vai te dar. Mas se não tiver calo, não tiver casca de ferida, não tiver nenhuma marquinha, começa a esfregar teu joelho no chão até fazer uma bolha, porque senão o negócio vai ficar feio para o seu lado. Só vai ficar de pé quem tiver humildade de se prostrar diante do Senhor, porque é quando estamos de joelho que estamos de pé. Vem cá, Marcelo, fazer um teste com você. Podia pegar o Flavinho, mas o Flavinho está tão concentrado ali que eu não vou atrapalhar ele não. Vem rápido, Marcelo, não demora. Vamos, Marcelo, corre. Um homem de fé não anda, ele corre. Se ajoelha. Ó. Você não consegue derrubar um homem de joelho. É mais fácil quando eu estou tentando aqui, ele pegar na minha perna e ó, me derrubar. É mais fácil você cair de pé, e é impossível você cair de joelho. Por isso que um homem, uma mulher de fé, tem que ter o joelho no chão, tem que gastar o joelho no chão, tem que gastar-se pelo Senhor, como a vela se queima no altar, como o rio se entrega no mar e deixa de ser rio e passa a ser mar. O mundo de hoje chegou ao tempo que é exigido de todos os cristãos: deixar de ser ironia para ser Jesus, deixar de ser Pedro, de ser Maria, para ser Cristo. É na fé. Obrigado, Marcelo. Não sabe me derrubar, irmão, vou ter que ir para o fisioterapeuta depois, pôr na coluna. Dá queda. Fé. Sabe onde eu aprendi a ter calo no joelho? Eu venho de uma família de 4 homens, lá da roça.
Eu sou o terceiro. Depois tem o Everaldo, que é o último. Antes, primeiro o Losmir, depois o Altivir, daí eu, depois o Everaldo. Imagine uma mulher italianona, daquelas mulheres que não gosta de ver uma gotinha de pó em lugar nenhum, tem que brilhar tudo. Com 4 filhos homens, como é que mantém uma casa? Naquele tempo não tinha internet, não tinha televisão. Tinha depois, quando a gente já estava meio grande, uma daquelas de tubo, preta e branca, que você tinha que aquecer ela no óleo diesel para pegar. Não tinha essas coisas digitais como tem hoje, né? Essa comunicação moderna da internet como tem hoje. Como que essa mulher ia viver com esses 4 moleques dentro da casa? Se você olhar para minha mão, você já vai saber como era o Ironi quando criança. Falta pedaço de dedo em todos eles quase. De tanto que eu cortei meus dedos. De tanta estrepulia, gente. Quebradura tem em todo o corpo. Eu arranquei até meu nariz uma vez fora. Só tem um buraco, ó. Pode ver, ó. Eu falo normal. O outro não tem nada, ó. Porque eu arranquei o nariz fora. Aí eles grudaram do jeito que deu para grudar e ficou só com um buraco. Por isso que às vezes eu fico rouco, que eu me afogo, que falta ar. Por causa disso. Arranquei meu nariz, quebrei os 2 braços, fiquei 6 meses sem andar, de tanto que eu aprontava. A gente ia brincar nos campos, se ajoelhava em cima de pedaço de vidro, cortava, pegava doença, ficava daquele jeito, mas está aqui hoje. E eu aprendi a ter calo no joelho quando criança. Minha mãe não conseguia fazer o serviço da casa sozinha, então ela botava um para esfregar palha de aço no chão, outro para lavar calçada, outro para tirar o pó da palha de aço, outro para encerar e o outro para lustrar, de joelho. E eu aprendi a ter fé quando eu era criança com minha mãe, passando palha de aço, limpando calçada, encerando, lustrando. Hoje em dia falta isso. As pessoas não querem mais compromisso, elas querem facilidade. Elas não querem mais sofrimento, querem conforto. E olha para cá. Aqui tem conforto? Sim ou não? Aqui tem sofrimento? Aqui tem mordomia? Aqui tem preguiça? Não. Aqui tem sacrifício. E se você quer uma fé de milagres, você precisa aceitar a tua cruz. Você precisa aceitar a tua realidade de vida. Você precisa aceitar a tua condição, o teu ser. Você precisa começar a se aceitar do jeito que você é. Tem que começar em você, tem que começar em mim. Nós não podemos romper o vínculo do qual nós fomos gerados. E hoje tem muita gente não querendo mais constituir família. Isso é falta de fé. E tem um monte de gente querendo constituir família numa linha contrária àquilo que Deus quis mostrar para o mundo de uma família. É só olhar para a família de Nazaré. Precisa de um homem, precisa de uma mulher, precisa de filhos. E hoje a gente vê as pessoas não querem mais ter filho, quer ter cachorro, quer ter gato. Agora virou uma moda até de ter porquinho dentro de casa. Então as mulheres deixaram de ser cadela para virar porca. Porque a mãe de um porquinho é porca, a mãe de um cachorro é uma cadela. E eu vejo hoje muita mulher dizer meu filho, minha filha, dando beijinho na boca do cachorro, do porquinho, do gatinho. É porque não dá trabalho. Falta de fé. Não estou dizendo, olha, São Francisco ia bater em mim até minhas costas ficar mais mole que a barriga se eu estivesse aqui falando mal de animal, não. Não estou falando não. Pode ter teu cachorro, pode ter teu gato, que bom. Você está ajudando, é a criatura de Deus. Olha esse cachorro que está aqui hoje, é a criatura de Deus, gente. Não posso chutar ele para fora, é uma criatura de Deus. Mas eu não posso impedir de que a criatura das criaturas, aquela que Deus fez a sua imagem e semelhança, seja gerada no mundo. Na fé, família foi feito para gerar filhos. E o Flavinho que nos ensina, nos dá uma lição, olha. Se olhar para a família do Flavinho, gente, é um espetáculo, é fé. É modelo de fé, a exemplo da família de Nazaré, Flavinho.
Que Deus abençoe sempre a tua casa, teus filhos, tua família, teu ministério. Isso é um modelo de fé. É um modelo. Hoje eu não posso ter fé, dizem as mulheres, não posso ter filho, dizem as mulheres. Ou podia dizer assim, não posso ter fé. Não está errado não, por causa da celulite. Aliás, esse foi o motivo pelo qual a serpente pegou Eva, sabia? Ele chegou para Eva e falou assim: Eva, come essa maçã, que você vai ser a mulher mais importante do mundo. Ela falou assim: eu já sou a única, não quero. Eva, come essa maçã que você vai ser igual a Deus. Ela falou assim: não preciso, Deus já está disposto a fazer tudo por mim, não preciso ser igual a Ele não. Quero ser Eva. O demônio já estava perdendo a esperança, chegou e falou assim: Eva, morde essa maçã que ela não dá celulite. Ela mordeu na hora. A vaidade é um caminho contrário da fé. Isso serve para os homens também. A gente brinca, mas serve para os homens também. Hoje as pessoas são capazes de ir para uma academia, de fazer regimes, mas não são capazes de fazer jejum. E olha, fazendo jejum você vai precisar fazer regime também, você vai precisar ir para a academia também, porque isso é questão de saúde hoje em dia, por causa dessa vasta contaminação que se encontra nos nossos alimentos, produtos conservantes, que hoje não se planta mais, já não se tem mais uma horta, já não se tem mais uma lavoura, já não se tem mais tempo para lidar com a terra, e isso vem causando também muitas doenças. Hoje a maioria das pessoas ficam depressivas, e há muita gente ficando depressiva como criança, porque já não toma mais sol. Vocês sabiam disso? Um dos piores fatores da depressão é a falta de sol. As crianças se criam deitadas no sofá, no colchão, diante de uma televisão, diante de um computador, diante da internet, e assim elas vão indo, daqui a pouco estão depressivas. Quantas crianças com depressão hoje? Quantos jovens com depressão? Quantos adolescentes com depressão? Começa a fazer teu filho, a tua filha, na fé, a virar a terra, a cortar grama, a tomar sol. É na fé, porque a palavra de Deus está dizendo assim: se alguém vier a perder a fé, já não me agradarei dele. Olha o que o Papa falou ontem, gente, uma coisa muito importante, às vezes a gente não dá atenção. Amar a igreja significa também ter coragem de fazer opções difíceis, árduas, tendo sempre em sua vista o bem da igreja, e não o nosso bem, disse ontem Bento XVI. Depois ele vai falar uma coisa que está exatamente em cima desta palavra de Hebreus, que estamos falando sobre fé. Ele diz assim: a palavra da verdade do evangelho é a força da igreja. E quem é a igreja? Eu sou a igreja, você é a igreja. Não está em nós mesmos, tendo sempre que observar: esta é minha confiança, a minha alegria. A palavra de Deus gera força e gera vida. Depois ele vai dizer assim: caros amigos, Deus guia a sua igreja, sustenta sempre também, e sobretudo nos momentos difíceis. Nunca percamos de vista esta visão de fé, que é a única e verdadeira visão do caminho, da igreja e do mundo. O nosso coração, no coração de cada um de vós, haja sempre a jubilosa certeza de que o Senhor está ao nosso lado, não nos abandona, está perto de nós, envolvendo-nos com seu amor. Isso é fé. E ele termina dizendo assim: não abandono a cruz, mas permaneço de modo novo junto ao Senhor crucificado.
Na fé nós vemos o milagre de permanecer de um modo novo junto ao crucificado. Eu tenho encontrado muitos homens e mulheres de fé. Encontrei uma mulher num dos encontros que foi com uma foto do Gabriel, caso único do Brasil, tinha nascido com um pulmão, estava em coma, os médicos não viam mais possibilidade de vida para ele, e ela foi no encontro com a foto. E ela, na fé, colocou aquela foto na cruz de Cristo. Isso foi no mês de outubro do ano passado. Em novembro, o Gabriel já estava em casa com a sua família, totalmente curado, revertendo todo o diagnóstico da medicina para a glória do Senhor Jesus. Na fé o milagre é possível mesmo à distância. Talvez você que está rezando pelo sistema Canção Nova, está distante aqui de Cachoeira. Não há distância para Deus. Aí onde você está, o milagre é possível. Você que está aqui sentado, aí onde você está agora, o milagre é possível. Talvez você traga, você que está em casa, você que está aqui, situações impossíveis de pessoas da sua casa que já perderam a fé. Pede por elas. Tudo é possível para aquele que crê, de Jesus a Marta e a Maria. O milagre da ressurreição, do ressurgimento de Lázaro, vai acontecer na fé de Marta e Maria. O morto não tem mais como ter fé, tem? Está morto. Como é que um morto vai ter fé? Talvez esteja muita gente morta hoje por falta de fé. Mas se você mantiver a tua fé, essas pessoas da sua casa vão ressurgir. Elas vão levantar da cova. Elas vão voltar para o Senhor. Elas vão deixar a droga. Elas vão deixar a prostituição. Elas vão deixar o falso caminho. Elas vão deixar a falsa doutrina. Elas vão voltar para Deus. É isso que Bento XVI está ensinando para a humanidade. Se sou pai, se sou aquele que fala por Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja, se sou aquele que caminha não pelas minhas pernas, mas pelo Espírito que me conduz, então agora eu preciso fazer a minha parte, e Deus sempre fará a dele. Ele não pensou nele, ele pensou em Deus, e é capaz de tomar uma atitude como ele tomou. Quem tem fé, quem não tem fé pensa em si, não pensa em Deus. Quem não tem fé pensa no seu projeto, não pensa na igreja. Quem não tem fé pensa na sua necessidade, no seu prazer, não pensa em ter família. Não pensa em viver uma vocação santa. Não pensa em estar na igreja por causa de Deus, mas está por causa dos seus problemas. Está por causa das suas dificuldades, está por causa da sua doença, está por causa da sua crise financeira, do seu desemprego. Não está ali por causa de Deus. Isso é falta de fé. É preciso estar ali por causa de Deus. E daí na fé, por causa de Deus, o milagre vai acontecer. Uma outra mãe, durante 3 meses ela participou do encontro. Nós estávamos clamando por milagres. 7 meses. Ela foi com seu filho, nasceu sem nenhuma possibilidade de audição, sem nenhuma possibilidade de enxergar, sem nenhuma possibilidade de falar, sem nenhuma possibilidade de caminhar. E na fé, ela falou: vou fazer esses 7 meses clamando por milagre. No 3º encontro, o filho estava enxergando, o filho estava ouvindo, o filho estava falando, o filho estava caminhando. João Vitor, o nome dele. É na fé. Mas ela não foi na igreja por causa do filho ser curado.
Ela foi na fé para servir a Deus, mesmo carregando aquela que para nós pode ser uma cruz, mas como ela dizia, Ironi, João Vitor para mim não é cruz, João Vitor para mim é caminho de Deus, João Vitor para mim é caminho de aproximação de Deus. E muita gente pode acreditar que o demônio não existe. Fui pregar na Bolívia no início desse ano, e olha que o demônio, não acreditar no demônio já é falta de fé, viu? Que o demônio é um dogma de fé da Igreja Católica. Era um encontro nacional de jovens, e nós fomos falar sobre avivamento. Eu e a Beata Helena Guerra. Digo eu porque o Papa tem dito, onde está a relíquia de um santo, ali está o próprio Deus, naquele santo. Está a história daquele santo. Hoje nós temos a relíquia aqui. Aqui está a história de Helena Guerra. Aqui está a história do avivamento. E muitos jovens começaram a ter manifestações. Aliás, muitos deles até vieram no acampamento de carnaval, no rebanhão de carnaval da Canção Nova. Vieram da Bolívia, venderam tudo que puderam, fizeram promoções, compraram passagem aérea, reservaram pousada, fizeram de tudo, vieram aqui, passaram 15 dias aqui na Canção Nova. Foram embora semana passada, a gente estava se comunicando com eles. Vieram 15 jovens da Bolívia desse encontro, fazer o rebanhão de carnaval aqui na Canção Nova. E lá, no momento, no sábado, depois de muitas curas, de muitos milagres, eles tiveram que abrir o encontro, e veio muitas pessoas. E, abrindo o encontro, certamente nós começamos a ter casos de manifestações. Alguns de histeria, outros de desequilíbrio, outros de ação diabólica mesmo. Caiu uma menina da arquibancada lá de cima, lá embaixo. Quando ela caiu, eu senti, gente, no meio daquela multidão, não sei quantas mil pessoas, mas tinha muita gente no sábado à noite. O encontro era para 3.000 pessoas, no sábado à noite tinha 3 vezes o número daquele encontro. Eles abriram os portões, porque os sinais de milagre, a rádio estava transmitindo, foram se espalhando naquela cidade de Santa Cruz, e muitas pessoas na fé começaram a ir para aquele ginásio, queriam entrar, eles acabaram usando um ginásio do lado, pondo telão dentro daquele ginásio, e as pessoas participando. Foi uma benção. Quando aquela menina caiu, eu senti o estouro no chão, e eu logo me lembrei daquela mulher, que estava ouvindo a pregação de Paulo, caiu, partiu a cabeça e morreu. Eu num país estrangeiro comecei a dizer, Senhor, se essa mulher morreu, eu vou ter problema. Dá jeito, Senhor, na fé, ressuscita ela, Senhor, ressurge. Não sabia o que tinha acontecido, eu estava pregando, eu não podia parar a pregação, tinha que continuar na fé. E aquele tumulto, e tinha 3 padres me acompanhando, os 3 saíram, foram junto com aquela multidão levar aquela moça, e eu fiquei ali tendo que terminar a pregação na fé, eu não sabia o que fazer. Terminou a pregação, eles me levaram, o povo veio tudo para cima, eles me levaram de arrasto, para uma capela. Entrei naquela capela, estava aquela equipe com os padres, rezando por aquela jovem, e ela não queria papo com ninguém, ela queria conversar com o pregador. E quando eu entrei dentro daquela capela, ela levantou do chão, olhou para mim e falou assim, manda um recado para aquele teu amigo, o Padre Dudu, quem ele pensa que é, de ter levantado essa mulher. Eu olhei, Padre Dudu deve ser um desses padres que estão aqui, tinha 3 padres. Falei, está resolvido. Procurei Nossa Senhora dentro da capela, não encontrei Nossa Senhora. Falei assim, deve estar se referindo a Nossa Senhora. Quando eu não encontrei a imagem de Nossa Senhora dentro daquela capela, eu falei, que mulher é essa? Ela voou em cima dessa relíquia, gente. Jogou a relíquia longe, falou, esta mulher, a fé dessa mulher me incomoda, porque ela não viveu por si, ela viveu pelo Espírito Santo. Então eu entendi. Padre Dudu é o meu amigo Padre Dudu do Rio de Janeiro, de Rio Bonito. Não é os padres que estão aqui não. E aí eu comecei a clamar pelo Espírito em nome de Jesus. Demônio, sai daqui. Você não tem nada a ver com essa jovem. Sai dela, vai embora. Disse em nome de Jesus, demônio, faça a tua mala e vai embora agora. Porque ela é templo do Espírito, ela não é tua morada. E na hora ela foi
liberta. Os padres oraram, abençoaram ela. Voltei para o Brasil, fui para Breves, que é uma semana missionária com o Padre Dudu em Breves. Você precisa ir a Breves, 12 horas de barco depois de Belém, espetáculo. Até hoje estou com problema na coluna por causa daquelas redes, mas um dia eu aprendo a dormir na rede. Mas um espetáculo. Dorme na rede. Padre Clayton, meu abraço. Irmã Malu, abraço. Fomos lá, junto com um casal de Rio Bonito, a Lília, o Ednei, Padre Dudu. E eu cheguei para Dudu, Padre Dudu, o senhor já foi para a Bolívia? Falei, nunca fui, filho. Falei, padre, o senhor tem amizade com alguém da Bolívia, com algum padre? Eu sei que o senhor gosta de trabalhar com jovem, com criança. O senhor tem amizade com algum jovem da Bolívia? Falei, filho, eu nunca fui para a Bolívia, não conheço ninguém da Bolívia. Falei assim, então toma cuidado, padre, porque o demônio conhece o senhor. Ele sabe todos os passos do Senhor. Sabe por que ele falou isso? Porque quem levantou a espiritualidade dessa mulher foi o Padre Eduardo. Ele foi para Roma, ouviu falar que em Luca havia uma mulher do avivamento. Na fé ele foi para Luca e começou a estudar sobre Helena Guerra. E a partir daí a espiritualidade de Helena Guerra se espalhou por todo o nosso país. Tem se espalhado por toda a Europa agora. Brasileiros têm ido falar da Beata na Europa. Agora ela vai ser canonizada. O milagre dela vai ser do Brasil. Aliás, a semana que vem eu saio daqui e vou ao Rio. Do Rio nós vamos a Uberlândia com o padre, onde teremos reunião com o bispo. O Vaticano já aceitou o milagre aqui do Brasil para canonização. E se Deus quiser, a canonização da Beata, apóstolo da efusão do Espírito, acontecerá no seu centenário em 2014. Então o demônio, o padre nunca foi lá, mas o demônio sabia que o padre fez o caminho do avivamento na fé. O demônio sabe de todos os teus passos e de todos os meus passos. A única maneira dele não intervir na tua vida e na minha vida é a gente viver a fé. É deixar com que a palavra de Deus nos leve a uma profunda cultura de avivamento. E é por isso que desse livro, Libertos de Todo Mal, na página depois eu achei, eu falo, fé não é sentimento, fé é adesão. Depois eu digo, quando Jesus fala à samaritana, ele escreve no chão os pecados dela. Esse chão somos nós somos esses pecadores, e pelo Espírito Santo Deus está escrevendo em cada um de nós. Ele escreve o que? Aquilo que é a sua misericórdia. E a misericórdia e o avivamento estão intimamente ligados. É impossível viver a fé sem o batismo no Espírito. Os dias são maus, os tempos são maus, o demônio está irado. Meu amado, minha amada, eu não sei em que tempo nós estamos vivendo cronologicamente na vida da vinda última de nosso Senhor Jesus Cristo. Não me interessa saber isso, mas uma coisa eu sei, com todo o meu limite, com toda a minha miséria, com toda a minha ignorância, muitas vezes das coisas de Deus, uma coisa eu sei e eu te garanto, pode acreditar nisso, nós estamos vivendo Apocalipse 12:12, o demônio desceu até nós, porque sabe que pouco tempo lhe resta, e ele desceu com muita ira, para tentar roubar o maior número possível de almas, que já foram resgatadas pelo sangue de Jesus. E como o demônio poderá roubar essas almas? Fazendo elas negar Deus, fazendo elas negar a fé, fazendo elas deixarem a sua religião, viverem a iniquidade, negar a palavra de Deus e acreditar nas falsas doutrinas, fazer com que essas pessoas entrem no relativismo, achar que não, comigo não, em mim o demônio não toca, eu não tenho medo do demônio, o demônio não existe. Eu pregava no Rio de Janeiro, ele dizia para uma jovem, larga de assistir esse programa de TV, porque se você não largar,
o demônio vai aparecer para você. Ela falou: você está louco? Eu falei: não, estou falando a verdade. Se você não acredita em Jesus Cristo, pois então que o demônio apareça para você. Quem sabe você se volta para Jesus Cristo. Você está desejando mal para mim? Eu falei: não, minha filha, eu só estou dizendo para você que você está bebendo o veneno de Satanás. Você já está amortecida e você não sabe. Enquanto você fica vendo esses programas de TV que não tem nada a ver, vai rezar, vai assistir a Canção Nova. Enquanto você fica ajudando essas entidades filantrópicas que você não conhece, vai ajudar a Canção Nova. Aliás, na Quaresma, um grande meio de alcançarmos a santidade, uma das colunas chama-se caridade, e a maior caridade é anunciar o Evangelho. Quando você ajuda a Canção Nova, você está anunciando o Evangelho. Você não está dando dinheiro, não. Você está dando palavra de Deus para as pessoas, porque a Canção Nova existe para evangelizar. Nós estamos no último dia, eu nem sei contar a campanha, você sabe? 74, na fé. Os 26% que faltava ontem, hoje, está comigo e com você. Vamos mostrar o que nós podemos, e vai fechar 100% hoje na fé. Isso é uma caridade. Você se torna tão evangelizador quanto todos aqueles que aqui vêm pregar, como o Monsenhor Jonas Abib, como o Padre Roger, como o Roberto Tanos, que estará aqui nesse final de semana, como Luzia Santiago, como Flavinho, como o Diácono Nelsinho, como Dunga e como tantos outros que estão evangelizando, como o Padre Bruno lá, que está fazendo um trabalho magnífico na Canção Nova em Cuiabá, um homem de Deus. O teu dinheiro se torna a palavra de Deus quando você investe num. Veja o que diz Eclesiástico, capítulo 35. E eu termino dizendo aqui desse livro: é preciso a gente encontrar equilíbrio de vida. Sem equilíbrio de vida, não tem jeito de viver a fé. Não tem jeito de alcançar milagres. Não tem jeito da gente ter Deus. Olha, eu falo assim: para que o poder do ressuscitado se manifeste na tua vida, é preciso segurança para agir como cristão, santidade de vida, equilíbrio, discernimento, luz e direção, testemunho de vida cristã e fortalecimento. Se esses pilares não estiverem todos harmonicamente em você, eles precisam estar harmonicamente em você, você pode se tornar a tristeza de Deus e a alegria de Satanás. Porque a alegria de Satanás é roubar uma alma de Deus, fazer essa alma perder a fé. A tristeza de Deus é ver aquele pelo qual Ele derramou o sangue, deixar de acreditar nele. Diga comigo, rezando junto: eu, em nome de Jesus Cristo, ordeno que saia de mim e da minha família todo espírito de contaminação. Eu, em nome de Jesus Cristo, corto de mim e da minha família toda contaminação espiritual, toda fúria do demônio, toda seta e todos os dardos inflamados do maligno. Eu, em nome de Jesus Cristo, pela falange divina do Espírito, pela potência do avivamento, declaro e ordeno, proibindo a Satanás de tocar em mim e minha família. Ó Espírito diabólico, faça a tua mala agora. Sai da minha vida. Sai da minha casa. Sai da minha comunidade. Sai do meu ministério. Sai daquilo que é sagrado. Tu não tens direito sobre isso. Vá direto ao abismo do inferno. Lá é teu lugar. Eu, em nome de Jesus Cristo, corto de mim e da minha família toda maldição, todo jugo hereditário negativo.
Eu me lavo juntamente com todos os meus. Me lavo juntamente com todos No os sangue meus. de Jesus. No sangue de E Jesus. a partir de hoje, na fé, E a partir de hoje, na eu fé, edifico a minha vida na palavra de Deus. edifico a minha vida na palavra de Deus. Eu me apoio sobre a palavra de Deus. Eu me apoio sobre a palavra de Deus. Sobre o manto protetor Sob o manto protetor da Virgem Maria. da Virgem Maria. Sobre a proteção do Espírito Santo. Sobre a proteção do Espírito Pelo Santo. poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Eu Santo. declaro. Eu declaro. O sangue de O Jesus. sangue de Jesus. Que lava e liberta. Que lava e liberta. Me lave e me liberte. Me lave e me liberte. E cubra com seu poder. Me cubra com seu A minha poder. e a minha família. A minha e a minha família. Livrando-me de todo mal físico e espiritual. Livrando-me de todo mal físico e espiritual. Ora, labaria, catara, labaria, 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 labaria. Vai ficando em pé e vai cantando. Vai deixando o Espírito de Deus orar em você agora. Iria labar, labar, labar. Iria labar, labar. Não somos, meu Senhor, absolutamente de perder o ânimo para a nossa ruína, mas somos de manter a fé para a nossa salvação. Por isso, como um exército em pé agora, nós clamamos: vem, Senhor Jesus. Maranata, Senhor. Vem, Senhor. Maranata. Vem, Espírito de Deus.